amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo. Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 até o versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Você talvez não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui através do telão. Amém? Vou esperar um minutinho. Amém? O título desse texto tem Davi louva a Deus e diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Feche seus olhos. Senhor, assim como Davi declara nesse texto, tudo vem de ti, Senhor, e tudo quanto nós oferecemos a ti, Senhor, vem das suas mãos, ó Pai. E nós oferecemos o louvor que lhe é devido, com o nosso fôlego de vida, que vem de ti também, Senhor. Porque a tua graça se renovou nesta manhã, e é por causa da tua graça, do teu amor leal, da tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Porque a tua palavra diz que a tua misericórdia, ela corre atrás de nós todos os dias, Senhor. Todos os dias o Senhor insiste em nós, ó Pai. E por isso nessa noite nós queremos declarar como resposta o nosso louvor em gratidão a tudo que o Senhor tem feito pelo teu povo, tudo que o Senhor tem feito por nós, a tua igreja, Pai, e ainda fará, Senhor. Receba o nosso louvor como resposta de gratidão dos nossos corações, ó Pai. E que nós possamos nessa noite expressar, Senhor, através do louvor, através das nossas palavras, Senhor, o nosso melhor, ó Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de nossas vidas, ó Pai. E por isso nós estamos aqui outra vez, Senhor, nos derramar diante da tua presença e dizer que nós te amamos, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Aleluias. Adore o Senhor, amados. A Bíblia diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Aleluias. Eis-me aqui.
Aleluias. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor. Da presença dele, amados. Declare das maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos não por aquilo que nós recebemos de ti, Senhor, mas por aquilo que o Senhor é, Pai. Amor na sua essência, Pai. E por isso nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, nos derramando diante da tua presença, Pai, porque nós precisamos de ti, Senhor. Aleluias. Glórias a teu santo nome. Continue louvando o Senhor, entregando a Ele o louvor que lhe é devido. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. Glórias a teu santo nome. Aleluias. Os reinos principais.
e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a teu santo nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem de tuas mãos. Senhor, nós queremos neste momento entregar a ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Assim como Davi declara, Senhor, que ele só dar a ti, Senhor, aquilo que de antemão recebeu do Senhor, ó Pai. E como diz o salmista, ó Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Assim é com as nossas vidas, Senhor. Tudo quanto nós temos, ó Pai, tudo quanto nós possuímos, ó Pai. Por mais, ó Deus, que muitas das vezes nós achamos que é suor do nosso trabalho, mas tudo vem de Ti, Senhor. A nossa saúde vem de Ti, Senhor. E se nós possuímos, e se nós temos algo, é porque o Senhor permitiu que viesse até nós, ó Pai. E hoje nós queremos, ó Pai, diante do Teu altar, diante do gasofilácio, entregar a Ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas sobretudo, ó Pai, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, que é o bem mais precioso que nós possuímos, ó Pai, que é o fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias, ó Pai, para que nós pudéssemos aqui nessa noite Te adorar, Senhor. Então receba os nossos dízimos, receba as nossas ofertas, mas sobretudo receba as nossas vidas, ó Pai, como maior oferta nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha liberdade, amados, para colocar no gasofilácio do Senhor o seu dízimo, as suas ofertas, mas sobretudo coloque a sua vida diante do altar
E durante esse momento, ore ao Senhor, ore a Ele, entregue a sua vida, entrega a sua família, o seu relacionamento, o seu emprego, o seu patrão. Ore por tudo aquilo que o Senhor tem permitido e chegar em suas mãos e agradeça. Seja grato por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Aleluias. Receba, Senhor, a nossa adoração e receba, Senhor, os dízimos e as ofertas que serão colocados nesse gasofilácio. Aleluias. Glórias a teu santo nome. Amados, por algum momento, às vezes a gente lê a Bíblia, ou às vezes a gente canta louvor sobre a pessoa de Deus de uma maneira tão automática, e às vezes eu me apego lendo o mesmo texto, e Deus às vezes revela uma grandeza que parece que eu estou lendo aquele texto pela primeira vez. Quantos de nós já paramos para refletir sobre a grandeza do nosso Deus? Quando você lê Deus é grande, quando a gente canta quão grande é o nosso Deus, você já parou para pensar o tamanho desse Deus? Por que eu estou falando isso para vocês? Quero compartilhar uma experiência dessa semana que eu tive com meus alunos. Sem ser essa turma aqui do Arte Movimento, eu tenho uma turma que eu dou aula em Pouso Alegre. E desses meus alunos, tem duas meninas que uma é ateia e a outra se declara gnóstica. E ela tem na faixa as meninas de 11 a 12 anos. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, eu compartilho do amor de Deus para elas. E eu sempre percebo que elas tentam me responder argumentando cientificamente. Toda vez que eu falo de Deus, elas vêm com a ciência tentando cobrir o meu argumento. E essas meninas são muito inteligentes. Inclusive uma delas, mês passado, foi fazer uma prova na NASA, em Washington, nos Estados Unidos. E essa semana, ela fez uma pergunta para mim. Falou assim: ô Neto, você sabia que o planeta Terra, ele é feito em sua maioria de água?
Eu falei, eu sei, isso aí a gente aprendeu lá na escola, isso aí é fácil. E ela falou assim, você sabia também que segundo os astrônomos, diz que se nós voássemos na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 92 bilhões de anos-luz para dar uma volta ao universo observável? Aí eu falei, isso eu não sabia, mas deixa eu te mostrar algo. Faz assim com a sua mão, a mãozinha dela tão pequenininha. Aí eu falei assim, você sabia que a Bíblia diz que existe um Deus que Ele mede a água de todo o universo, a água do mar, na concha de suas mãos? E você sabia que Deus mede a extensão dos céus a palmos? E eu falei sim, e mais, lá em Isaías 40:15 diz que uma gota d'água dentro de um balde, Deus mede todas as nações. E o salmista diz assim, 145:4, Deus conta cada estrela dos céus e chama cada uma delas pelo seu nome. Então eu terminei dizendo para ela, você sabia que segundo os astrônomos, existem mais estrelas nos céus do que grãos de areias na praia? Ela falou, eu não sabia. Eu falei assim, então, os astrônomos dizem isso. Agora quando você tiver a oportunidade, vai na praia, pega uma concha dessa sua mãozinha e tenta contar quantos grãos de areia existe. Você acha que você é capaz? Ela falou assim, não, eu não sou capaz. Eu falei assim, então, o nosso conhecimento é muito pequeno perto do conhecimento de Deus, porque o nosso Deus é grande e não dá para discernir o tamanho desse Deus. Só dá para a gente sentir aquilo que Ele se revela a nós, amados. Porque quando nós tentamos discernir quem é Deus, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha, e Deus não pode ser discernido. Por isso Ele se revela, por isso Ele fala de várias maneiras. O vento sopra onde quer. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Nós conseguimos discernir a sua voz. E esse é o nosso Deus, amados. Ele é grande, perto da ciência, perto dos sábios. Quando começa a falar, nada se compara com o tamanho do nosso Deus perto do universo. O universo é isso aqui perto dele. E é isso que nós queremos declarar, cantar da grandeza desse nosso Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado por se revelar a nós, tão pequeninos, ó Pai. Tão pequeninos, ó Pai, que a sua palavra diz que a terra é o estrato dos seus pés. Quem somos nós diante da tua grandeza, Senhor? Obrigado por escolher a tua igreja para se revelar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glórias ao teu santo nome. Essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ele é santo, Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Toda honra, Senhor, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluias. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Cantarei quão grande é o meu Deus.
concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse é o nosso Deus, amado. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. E nós te adoramos, Senhor. Nós lhe rendemos toda a honra, Senhor. Nós lhe rendemos todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Aleluias. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Continua, Senhor, derramando do teu grande amor sobre os nossos corações, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, deixar os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Ministra os nossos corações e usa a vida do seu filho, ó Pai, em nome de Jesus. Os amados podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Graças, paz, igreja. Glória a Deus. Como é lindo nós estarmos num lugar onde a presença do Senhor, ela pode ser sentida em meio aos louvores, em meio a nós estarmos entregando a Ele. O primeiro louvor a qual foi louvado nós declaramos que nós queremos nos derramar diante do Senhor. Me derramar, dizer que eu te amo. Me derramar, dizer que eu sou grato. Quando nós nos aproximamos do Senhor, diante dEle, nos derramando da presença, do toque, do mover e do agir dEle, se entregando a Ele verdadeiramente, o Senhor, a presença dEle é notória dentro do nosso coração. Que você tenha isso em mente, não se esqueça disso nunca mais. Quando nós nos achegamos diante do Senhor e nos derramamos diante dEle, verdadeiramente a nossa presença é notada por Ele. Nos evangelhos fala sobre o Senhor foi convidado para ir jantar na casa de um certo homem, e ele jantando, assentado à mesa, vem uma mulher por detrás de todo mundo, detrás daquela multidão, e ela faz algo que nunca ninguém tinha feito antes, trazendo num frasco um perfume caríssimo, um bálsamo caríssimo. Ela quebra aquele frasco, derrama aquele perfume aos pés do Senhor Jesus, começa a chorar aos pés do Senhor Jesus e a enxugar as lágrimas com os cabelos dela. Aquela mulher, ela era vista por todos como uma prostituta, alguém que não valia nada diante da sociedade. Mas diante do Senhor Jesus, ela foi notada. E o Senhor olhou para ela e falou: mulher, vá, os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Amém?
Abra comigo a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 21, versículo 15. Quando eu cheguei, o Adam falou para mim, seu pastor, pede para mim pegar a água do senhor lá, tá? Glória a Deus, né? João capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17: disse-lhe outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Obrigado, viu, Adam? Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra e aqui está a tua igreja. Eu reconheço, Senhor Deus, ó Pai, que sem ti nada sou e nada tenho. E reconheço, Senhor Deus, ó Pai, que mediante a oração essa palavra foi escolhida. E eu tenho a certeza, Senhor Deus, ó Pai, que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor vai falar ao coração da tua igreja. Mas a minha oração não é para que o Senhor fale, é para que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, Senhor Deus, ó Pai, para que a semente da tua palavra, a qual for lançada, ela venha germinar, ela venha crescer, Senhor Deus, ó Pai, e venha dar fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Porque eu tenho certeza, Senhor Deus, ó Pai, que quando nós colocamos esta palavra dentro do nosso coração e em prática, nós somos bem-aventurados, ou seja, nós somos bem-sucedidos, nós somos, Senhor Deus, ó Pai, alegres, contentes, e o melhor de tudo, nós somos, Senhor Deus, ó Pai, salvos por ela. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração, que possamos estar atentos, verdadeiramente atentos, Senhor, por aquilo que o Senhor há de falar a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode tomar assento? Glória a Deus. Amados, eu amo ler a palavra do Senhor e aprofundar nela diante dos personagens a qual aparece no texto. Quando aparecem alguns personagens, eu logo vou ver quem é, eu logo vou procurar qual é o jeito dele, qual é a forma dele, qual era o papel dele. E isso acaba tornando a leitura da palavra interessante, porque muitas vezes dentro da palavra nós encontramos homens e mulheres igualzinho a nós, em temperamentos, em forma de pensar, em forma de agir. Muitas vezes, na maioria delas, nós conseguimos encontrar homens que são exemplos para nós na Bíblia, dentro de algumas passagens, dentro de alguns textos, que nós conseguimos facilmente nos colocar no lugar deles. É muito fácil nós olharmos e falarmos: eu sou igual a esse homem, eu sou igual àquele outro. E eu gosto de falar isso quando eu vou estar ministrando a mensagem, porque isso vai fazer você despertar isso em você. Quando você for ler a palavra, você vai olhar um personagem e você tem essa oportunidade de se colocar no lugar dele. Você tem esse privilégio de se colocar no lugar dele. Não somente pela personalidade, não somente pelo que ele é, mas pelo exemplo que ele dá na nossa vida.
Quando nós lemos sobre Davi, nós vemos que Davi era um homem de guerra, um homem que amava a guerra. E nós aprendemos que Davi, quando ele ia sair para a guerra, o que ele fazia? Todas as guerras, ele orava a Deus, consultando a Deus a forma que ele ia guerrear, a maneira que ele ia guerrear, se era para ele guerrear ou se não era para ele guerrear. Todas as vezes, quando eu digo todas as vezes, era até mesmo guerras que a olhos humanos eram fáceis de ser vencidas. A visão humana eram fáceis de Davi vencer aquela guerra, era fácil de Davi vencer aquela batalha, mas mesmo assim, ele dobrava o joelho e falava: Senhor, é para mim pelejar, é para mim batalhar? Por isso que eu gosto de fazer essas análises, porque eu aprendo com Davi, que mesmo se eu olhar humanamente, falando, eu vou conseguir fazer isso, eu não devo fazer sem eu orar. Eu não devo fazer sem buscar a presença, sem buscar a face, sem buscar a resposta de Deus, mediante a oração. O Dr. Augusto Cury, ele fez um livro, e dentro desse livro ele analisou todos os 12 discípulos de Deus, de Jesus, melhor dizendo. Personalidade. E ele, olhando para os discípulos, ele disse que João era um homem bipolar, ao mesmo tempo que João era um profeta do amor, ou era um homem que gostava de amar, de demonstrar amor. Nos evangelhos, em uma vez, João falou para o Senhor: por que o Senhor não ora e manda cair fogo sobre todos aqueles? Ele era bipolar, ele era do amor, ele mostrava o amor, ele demonstrava o amor. Mas quando alguém vinha e pisava no calo dele, ou quando alguém confrontava ele, ele falava: Jesus, por que o Senhor não ora e manda cair fogo do céu sobre aqueles? Personalidades, homens que foram escolhidos por Deus, mas mesmo assim, eles eram homens, eram carnais, era sujeito a fraquezas, a tropeços. Isso não nos torna diferente, muito pelo contrário, isso nos faz reconhecer como privilegiado, porque mesmo assim, o Senhor nos escolhe, nos chama e ainda nos capacita. Nos escolhe, nos chama e ainda nos capacita. Augusto Cury fala de Mateus que ele era corrupto. Mateus, a primeira oportunidade dele saquear alguma coisa, ele saqueava. Mesmo assim, ele foi escolhido por Jesus. Nós aprendemos que as nossas falhas ou os nossos defeitos não é impedimento para aquilo que o Senhor tem para nós. É claro que quando nós venhamos para a presença dEle, quando nós nos posicionamos, entenda isso, quando nós nos posicionamos e falamos: Senhor, eu sou o teu servo, toda a nossa rotina, ou tudo aquilo que nós fazemos tem que ser mudado, o que nós fazemos de errado tem que dar lugar para o que nós iremos fazer o que é certo. Dentro do meio cristão nós chamamos isso de velha criatura, o nosso velho homem, aquele que fazia o que bem entendia, ele tem que ser morto todos os dias, ele tem que ser confrontado todos os dias. A velha criatura, o velho eu, o velho Wellington, ele tem que ser morto todos os dias. Como que isso vai acontecer? Quando eu alimentar o Espírito que habita em mim. Quando que isso vai acontecer? Quando você alimentar o Espírito que habita em você. Gálatas deixa bem claro, bem escancarado isso. As obras da carne, as obras do Espírito, uma milita contra a outra, uma luta contra a outra, todos os dias, é uma luta diária. Quem vai vencer? Quem é aquele a qual eu der um suporte maior? Quem aqui já ouviu falar que quanto mais eu oro,
menos eu peco. Quanto menos eu oro, mais eu peco. É uma frase que encaixa muito bem na nossa vida, porque se eu oro, se eu busco a palavra, se eu busco a presença de Deus, se eu leio a palavra, eu me fortaleço espiritualmente. E eu forte espiritualmente, eu consigo combater aquilo que vem querendo crescer, que é as vontades da minha carne. As vontades da minha carne, elas têm que ser confrontadas pela palavra do Senhor. Nós não podemos achar que é normal, nós não podemos achar que está tudo certo, está tudo bom. O nome disso é uma teologia chamada liberal. Você pode fazer tudo, que Deus é amor, Deus perdoa. Mas o que nós conhecemos e o que nós pregamos é que Deus é amor, que Deus perdoa, mas que Deus é justo. Aleluia. E que a justiça dele é reta e não falha. Quando você ouve isso, o que você sente? Medo ou você sente alívio? Se você sente medo, é tempo de você falar: Senhor, eu tenho medo da sua justiça. Senhor, eu tenho medo de quando o Senhor me colocar diante de uma balança, as coisas que eu faço de mal, as coisas que eu faço de errado, aquilo que eu negligencio vai ser muito mais pesado do que aquilo a qual eu faço que é certo, que é bom, que engrandece o Espírito Santo. E isso não tem faixa etária. É desde a criança, quando ela começa a ter entendimento, até o mais velho, até o ancião, até aquele que tem mais sabedoria, até aquele que tem mais experiência. A justiça de Deus, o que ela causa em você? Alívio ou medo? Você se sente pressionado quando é falado sobre a justiça do Senhor? Você se sente pressionado quando nós falamos que Deus vai cobrar, que Deus vai colocar tudo diante em revelação, tudo sobre a luz? Ou você sente alívio? É tempo de nós consertarmos diante do Senhor. É tempo de nós andarmos em retidão diante do Senhor. Às vezes você pode estar pensando aí: pastor, é fácil você falar, porque você é pastor. Não, a mesma dificuldade que você tem, eu tenho. O mesmo nível de enfrentamento que você tem, eu tenho. Eu não estou falando a mesma aprovação ou a mesma luta, vamos dizer assim, mas o mesmo nível, a mesma forma. Paulo fala assim, tende gozo quando vocês entrarem em tentação, porque não é só com vocês, todos os irmãos, todos que são de Cristo estão passando pela mesma coisa. Quando eu ouço isso, me desperta duas coisas. Primeiro, que eu tenho que orar pelo meu irmão. Segundo, que eu não posso julgar diante das consequências, ou daquilo que aconteceu na vida dele, ou das decisões tomadas por ele, mas que eu posso orar com ele, junto com ele, para que Deus possa transformar a vida dele. Isso se chama união, corpo de Cristo. Isso se chama o corpo de Cristo, aonde o Senhor é o cabeça, aonde Ele está aqui para nos dirigir, para nos direcionar, e nós nos posicionarmos como o corpo dele. O personagem a qual foi dito aqui é Pedro, aonde o Dr. Augusto Cury diz que Pedro era sanguíneo. Pedro, ele era um homem que ia assim de 8 a 80 muito rápido. Ele era um homem que, ao mesmo tempo que falava que não, ele já falava: então tá bom. Quando ele estava na ceia,
Jesus, antes da ceia, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e Pedro escondeu os pés dele e falou: não, Jesus, os meus pés você não vai lavar. Jesus repreende ele falando assim: ó Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quando Jesus repreende ele, ele fala: então tá bom, colocou os 2 pés para frente e falou: lava os pés, as mãos, a cabeça, me lava por inteiro. Está vendo como que ele era de 8 a 80, assim, numa fração de segundos? Pedro, ele era sanguíneo, ele era um homem que não pensava 2 vezes para atacar outra pessoa. No Getsêmani, quando vieram buscar o Senhor Jesus, e as pessoas, os soldados ali vieram falar: nós viemos prender Jesus, e Jesus estava conversando com eles e falando: sou eu. E quando eles se aproximaram, Pedro tirou da sua espada e já foi e cortou a orelha de um soldado. Eu fiquei imaginando, será que ele queria cortar a orelha? Ah, vou só dar um susto? Não. Pedro queria arrancar a cabeça dele, mostrar que ninguém ia pegar o Senhor Jesus. Mostrar que ele era um homem valente, mostrar que ele era um homem forte, que ele era um homem que defendia tudo. Sanguíneo, ele não pensava nas consequências, ele não pensava nas situações. O que queria causar com aquele outro homem? A Bíblia relata sobre o nome desse homem, que era Malco, e se você for buscar a história de Malco, ele queria ser o quê? Um sacerdote. Malco queria ser um sacerdote. E lá em Levítico fala que o sacerdote não poderia ter nenhuma mancha, ou nada no seu corpo, nem mesmo uma orelha arrancada. Quando eu disse que Pedro era sanguíneo, ele não pensou no que o outro soldado queria ser, não pensou na consequência a qual ele estaria, ou na tragédia a qual ele estaria trazendo para o outro, para o soldado. Malco queria ser um sacerdote, consequentemente um sumo sacerdote da casa do Senhor. Se você não sabe o que é sacerdote ou o que é o sumo sacerdote, procure, pesquise. Pedro era um homem que estava passando, que estava andando com o Senhor Jesus. Estava andando com o Senhor Jesus, mas ele ainda era Pedro, o sanguíneo. Mas ele ainda era Pedro, o homem que era de 8 a 80 numa fração de segundos. Outra coisa interessante é que se nós não conhecêssemos essa história, de que Pedro negou Jesus 3 vezes, se alguém chegasse para nós e perguntasse qual foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes, nós não saberíamos que era Pedro. Quem que nós responderíamos? Quem que nós falaríamos se nós não conhecêssemos essa história? Porque nós falamos que é Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque nós sabemos dessa história. Mas às vezes nós esquecemos de ler toda a história. Eu vou apresentar ela para você nessa noite. O primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus, sabe como que foi? Pedro estava lavando as suas redes, Pedro estava triste porque tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada, mas ele estava lavando as suas redes. Quando vem um homem a qual ele não conhecia, porque, se não me falha a memória, eu não li sobre isso, que Jesus já conhecia Pedro. O homem a qual não conhecia, pede o barco dele emprestado, ainda pede para ele afastar um pouco da praia, e começa a pregar através do barco de Pedro. O primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus, dessa forma. Pedro não conhecia Jesus, era um homem desconhecido.
chega e pede o seu barco, sendo que você estava lavando as suas redes, para você voltar para sua casa e descansar, dormir, ou sei lá o que ele iria fazer. Pede o seu barco emprestado e historiadores dizem que ali não estava só o barco de Pedro, tinha mais barcos, mas Pedro foi escolhido. Ainda pede para Pedro, afasta um pouquinho, está muito aqui perto. Pede para ele trabalhar um pouco a favor de Jesus. Prega, faz lá a sua pregação para a multidão. De repente olha para Pedro e fala para ele: Pedro, vamos pescar? Faz-te mar alto e vamos pescar. Que situação, né? Pedro, um homem que entendia sobre a arte de pesca, um homem que tinha certa experiência, tanto é que ele sabia que o pescar à noite daria muito mais lucro para ele, ele conseguiria pegar muito mais. Pedro poderia olhar, pensar, falar assim: eu nem conheço ele, ele vem aqui, já me incomoda, pede o meu barco emprestado, e ainda fala: vamos pescar, e é de dia. O primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus foi mais ou menos dessa forma, foi mais ou menos desse jeito. Mas quando Pedro ouve isso, ele não pensou em nada disso. Ele apenas disse uma coisa, falou: Senhor, segundo a tua palavra. Que palavra é essa? Vai pescar, Pedro? Não. Segundo a palavra que o Senhor tinha ministrado sobre aquele povo, sobre aquela multidão. Segundo a palavra que o Senhor Jesus tinha declarado antes dele falar com Pedro. Aí vem a importância de nós estarmos prestando atenção quando a palavra do Senhor ela é proclamada mediante a multidão. Jesus estava pregando para a multidão, mas em paralelo para Pedro, chamando a atenção dele, falando assim: ó, Pedro, você pescou a noite inteira. Jesus não falou dessa forma, eu estou abrindo um parêntese falando: Pedro, você pescou a noite inteira, mas eu estou aqui, e eu sei de tudo, eu conheço todas as coisas. Aquilo gerou confiança dentro do coração de Pedro, aquilo gerou fé dentro do coração de Pedro, e a palavra do Senhor deixa isso bem claro, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela é alimentada pela palavra do Senhor. A nossa fé, ela é alimentada por aquilo que nós ouvimos. Tão verdade é isso que, se você começar a ouvir coisas que te deixam lá para baixo, você fica para baixo. Quem lembra da historinha do sapinho surdo? Que queria subir uma montanha ou subir em algum lugar, e os outros lá embaixo gritando: não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E quando ele chegou lá em cima, alguém perguntou para ele: como que você conseguiu? Todo mundo estava falando lá embaixo que você não ia conseguir. Ele fala: é que eu sou surdo, eu não ouvi eles falar. Então aquilo que nós ouvimos, preste atenção nisso, aquilo que nós ouvimos muitas vezes ou nos coloca firmes diante do Senhor, ou nos abate diante dele. O que você tem ouvido? O que tem chegado até os teus ouvidos? Tem gerado fé em você? Ou tem gerado dúvida? Ou tem gerado um sentimento de será? E eu falo mais ainda, o que você tem ouvido quando você está conversando com amigos, ou com irmãos, ou lá na sua casa, quando você está lá na sua casa, alguém vai lá, o que ela tem falado para você? Tem entrado nos seus ouvidos e tem achado lugar no seu coração? Tem te colocado para cima, vai dar certo, eu vou conseguir? Ou ele tem te abatido, ou tem te deixado, eu acho melhor deixar quieto mesmo?
Acho melhor dar uma segurada, eu vou esperar um pouco. Pedro era um homem a qual tinha tomado essa decisão de ouvir somente aquilo que o Senhor Jesus tinha dito para ele. Tanto é que a resposta dele é: Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi carregado por um milagre. Quando ele jogou as redes, que ele puxou, ele não conseguiu suportar, ou seja, as redes ele não estava suportando, estava arrebentando. Ele teve que chamar os barcos do lado, encheu o barco dele. Quando o barco dele encheu, que eles chegaram na praia, Jesus olhou para ele e falou para ele: Pedro, larga tudo isso aí, porque eu quero que você seja pescador de homens. O primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus foi regado por um milagre, aleluia. Um milagre onde a fé dele, mesmo ele não conhecendo, mesmo ele não sabendo, ou vamos dizer até assim, que ele conhecia, que a fama de Jesus já tinha chegado até ele, mas o que ele poderia dizer? Ele não entende nada de pesca, ele é carpinteiro, ele sabe fazer móveis, ele sabe mexer com madeira, pescar eu que sei. Mas Pedro preferiu, aleluia, crer e confiar mediante a palavra do Senhor. Pedro preferiu estar diante daquilo que o Senhor tinha falado para ele, que gerou fé no coração dele, e preferiu obedecer. Depois que Pedro obedeceu, Pedro teve um grande milagre, uma grande bonança na vida dele, e ele ouve pela segunda vez a voz do Senhor falando: Pedro, larga tudo isso e vem ser pescador de homens. É fácil nós irmos atrás de Jesus quando nós não temos nada, mas Pedro, ele tinha um barco cheio de peixes. Pedro amava a profissão dele, Pedro tinha prazer naquilo que ele fazia. Mas quando Jesus falou: Pedro, larga tudo isso, que eu quero fazer de você pescador de homens. Jesus usa aqui uma analogia muito interessante, porque Jesus sabia o que convencia Pedro. Se alguém perguntasse para Pedro: Pedro, o que você é, qual a sua profissão? Ele batia no peito e falava: eu sou pescador. Quando Jesus chama ele, Jesus fala para ele: Pedro, larga esses peixes e vem continuar sendo pescador, mas de homens, aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para moldar em nós um outro élito. Ele não quer formar nós outra coisa, Ele quer transformar nós aquilo que nós já somos. Pedro era pescador e tinha orgulho disso. Jesus fala assim: Pedro, você tem orgulho de ser pescador, mas vem ser pescador comigo, pescando homens, aleluia. Eu tenho 30 segundinhos para você pensar o que Jesus te chamou para ser. Você tem algo dentro de você que você sabe. Quando nós éramos crianças, alguém perguntava: o que você quer ser? Nós falávamos as profissões, mas quando realmente nós crescemos, nós aprendemos o que nós somos. E é esse caráter que há em nós, a qual Jesus nos chama, e Ele quer aperfeiçoar em nós. Ele fala assim: eu quero que vocês continuem sendo, mas para o meu propósito, aleluia. Eu quero que você continue sendo essa mesma, vamos chamar de profissão, esse mesmo ser, esse mesmo caráter, mas com um propósito, aleluia. Que propósito é esse? É fazer a vontade de Deus, é fazer o querer de Deus. Nós temos aqui dentro da igreja muitos e muitos exemplos de pessoas a qual quando tiveram um encontro com Deus, e Deus realmente concretou aquilo que ele era, confirmou dentro dele o caráter, deu abundância de
bens, deu abundância deu coisas que são caráter, deu abundância de caráteres. E Deus falou assim: eu te quero, eu estou te chamando, eu estou te capacitando, eu estou te dando providência para que você faça isso a meu favor, com o propósito de que Cristo seja engrandecido, de que Cristo seja exaltado. Quando Jesus chamou os discípulos, e com Pedro não foi diferente, Jesus queria ser exaltado através de Pedro, na profissão dele. Pedro, ele era um homem intenso, ele era um homem que entrava de cabeça, quando o assunto era fazer. Eu vejo que Pedro era um homem, a qual quando Jesus falava assim, vamos fazer isso, Pedro era o primeiro, vamos. Ele era intenso, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. Ele era um homem a qual quando ele tomava algumas decisões, ele fazia de tudo para aquilo acontecer. Pedro, quando estava todos os discípulos no barco, Jesus ficou à parte para orar. E quando Jesus encontrar com eles, a Bíblia fala que Jesus foi andando por sobre as águas. E todos os outros discípulos começaram a gritar o quê? É uma assombração. Mas alguém olhou e falou assim: ah, parece Jesus. Pedro olhou e falou assim: será que é Jesus? E começaram a gritar: é o Senhor, mestre, é o Senhor Jesus. E quando Pedro olhou e falou assim: ah, se for o Senhor mesmo, manda ir ter contigo, andando sobre as águas. Pedro era intenso, era esse homem, que quando confiava, verdadeiramente confiava, que quando alguma coisa que era da parte do Senhor Jesus, ele tinha totalmente confiança, ele ia mesmo. E olha que ele nem sabia se era Jesus, porque ele tinha uma dúvida: se é mesmo o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. O que fez Pedro ter essa atitude? Primeiro, porque ele já creu no primeiro encontro com o Senhor Jesus, segundo a tua palavra. Quando ele fala: ó, se é o Senhor, manda-me ter contigo, ele estava falando: Senhor, libera esta palavra sobre a minha vida, que eu vou caminhar sobre as águas. Pedro era intenso. Pedro sabia realmente que se tivesse palavra, se Jesus estivesse com ele, se Jesus tivesse ordenado algo para ele, ia acontecer na vida dele. Olha que interessante. Pedro não andava por vista, Pedro andava por fé. Todos os discípulos olhando, vendo que o mar estava bravo, vendo que o mar, as ondas estavam, o vento estava açoitando o barco. Pedro ouvia apenas a voz do Senhor Jesus. Aprenda isso. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que está acontecendo fora do barco, aleluia. Importa que Jesus tenha uma palavra liberada para cada um de nós. Isso vem responder a muitas perguntas, a qual muitas pessoas têm feito: Senhor, é o Senhor? Senhor, vai dar certo? Parece que vai, mas parece que não vai. O Senhor fala assim para ti: ó, a minha palavra já foi liberada. Apenas confie, apenas creia. Apenas creia, seja como Pedro, intenso. Se o Senhor liberou, vai e faça. Pedro era um homem a qual tinha uma intimidade tanta com o Senhor Jesus, que quando Jesus foi orar, chamou Pedro, Tiago e João,
para se mostrar a Ele, para se transfigurar diante dEle. E quando aconteceu isso, Pedro queria estar com o Senhor Jesus naquele lugar. Porque imagina você ver Jesus na sua glória, transfigurado, em um lugar que nós não queremos mais sair. É um lugar onde nós não queremos mais deixar. Mas quando a voz que Deus falou com eles, Deus deu uma ordem para eles, falando assim: ó, ele é o meu filho amado, aleluia, fazei tudo o que ele vos disser. Eu entendo que estar num lugar de glória é necessário. Eu entendo que estar num lugar onde nós vemos a majestade. Foi louvado muito sobre majestade aqui nessa noite. Você percebeu isso? De estarmos num lugar onde a presença do Senhor, nós estarmos nesse lugar é necessário. Mas a voz de ordenância é de nós obedecermos o que o Senhor Jesus tem para nós. Mas obedecer num lugar de majestade, num lugar de glória, não. Obedecermos fora desse lugar, para que quando nós voltamos para esse lugar, verdadeiramente seja a glória de Deus sobre a nossa vida. Pedro passou por essa experiência. Pedro foi usado quando Jesus chamou os discípulos e falou para ele: quem o povo está falando que é? Todo mundo começou a falar, uns falam isso, outros falam aquilo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: mas quem dizem que eu sou? Os evangelhos declaram que o único que teve coragem de responder foi Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus esclarece embaixo, diz que quem revelou para ele não foi carne, mas foi o Espírito do próprio Deus, aleluia. Pedro foi usado por Deus por revelação de que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Está vendo como era a vida de Pedro? Aí eu me perguntei, como que um homem desse nível, como que um homem desse nível espiritual nega Jesus 3 vezes? Depois de tantas experiências, depois de tantos milagres, como que ele negou Jesus 3 vezes? No livro de Lucas, no capítulo 22, deixa bem claro, sabe uma coisa? Que Jesus avisa Pedro que ele iria negar. Quando Pedro bateu no peito e falou: não, Senhor, se o Senhor morrer, primeiro vão ter que me matar, ou seja, eu vou morrer contigo. Senhor, eu desembanho a minha espada. Mas Jesus avisou a Pedro, falou: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Isso mostra que Deus sabe, que Jesus sabia todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas, que Deus conhece o meu hoje e conhece o meu amanhã. Isso mostra que o controle de todas as coisas está nas mãos do nosso Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, antes de falar para Pedro que ele ia negar, ele falou assim: ó Pedro, o diabo pediu para cirandar você como trigo. Algumas versões falam, pediu para peneirar você. Pediu para peneirar você, como peneira o trigo. E há uma ilustração muito linda quanto a isso. O peneirar o trigo. A forma que o trigo era peneirado.
procure histórias bíblicas, procure entender o que o texto está falando historicamente. Quando você lê um texto que você vê falando sobre esse exemplo, o inimigo pediu para peneirar você, vai buscar o significado de peneirar, vai ver como era peneirado. E você vai começar a entender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer naquele exato momento na vida de Pedro. Pedro era um homem que tinha essa linda história com o Senhor Jesus, mas ele se perdeu. Mas o se perder não quer dizer que ele estava longe dos caminhos do Senhor, não quer dizer que ele estava longe da presença de Deus, entenda isso. A Bíblia fala que a primeira vez que Pedro negou o Senhor Jesus, ele estava entrando, e quando ele estava entrando, uma criada, ou seja, alguém que na sociedade na época, por favor, não me entenda mal, na sociedade na época era apenas um empregado, não tinha importância. Pedro, a primeira vez que ele negou foi por alguém que não tinha relevância dentro daquela sociedade. E quando ele negou, aquela mulher olhou para ele e falou para ele assim, ó: você é um deles. Ele falou assim: não, eu não o conheço. A segunda vez que ele negou também foi para uma empregada, e foi da mesma forma. Pedro estava do lado de uma fogueira, onde tinha uma brasa, que as pessoas estavam se aquecendo, e outra criada, ou seja, talvez estava servindo alguma coisa, não sei, mas outra criada chegou e falou: parece que eu já te vi com ele. Pedro falou: não, eu não conheço, você está me confundindo. A terceira vez que Pedro negou, aí foi um ato mais acima, foi uma posição onde já não tinha mais como ele negar, já tinha algo de diferente, porque a terceira vez que ele negou, foi algo mais sério, porque as pessoas olharam para ele, e falaram assim: você é um deles, porque o jeito que você fala, é igual ao que eles falam, a forma que você age, é igual à forma que eles agem. Aleluia. Pedro já tinha um caráter de servo do Senhor Jesus Cristo. Pedro já tinha um caráter de servo do Senhor Jesus Cristo. E isso é notório para as pessoas que estão lá fora. Quando há em nós um caráter segundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, há em nós um caráter segundo aquilo a qual nós cremos, nós somos o que? Formados por Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu não tinha preparado. A dor, sabe o que é a dor? Nós seres humanos, entendemos a dor como uma inimiga, a dor que vem do nada como uma inimiga. Não estou falando da dor de um corte, não estou falando da dor de prensar um dedo, uma dor que vem do nada como inimiga. Mas essa dor que vem do nada, ela vem para nos mostrar alguma coisa, é assim ou não é? Eu estou com uma dor de cabeça, não sei o que é. Se você vai no médico, o médico pede exames de um monte de coisa e descobre que você tem algo. Aquela dor foi apenas a maneira do corpo mostrar para nós que algo estava errado. É assim ou não é? Quando o Senhor Jesus nos chama, nos causa dor, vamos dizer assim, é porque Ele quer mostrar para nós que algo está errado na nossa vida espiritual. Entenda isso, às vezes o sofrimento a qual nós estamos passando, nós queremos falar: é luta, é prova, mas é Deus querendo mostrar para
nossa vida espiritual que tem algo errado. É Deus te despertando e falando assim: ó, a maneira que você está vivendo a sua vida espiritual, ela está errada. Essa dor, ela vem para te dar um alerta de que tem algo errado. Aí nós temos que ir no médico chamado Jesus Cristo, para Ele dar o diagnóstico em nós. Não sei nem por que eu falei isso aqui, mas entenda isso. Pedro, ele tinha um caráter de Cristo, mesmo ele negando a Jesus. Já estava mostrando que a vida espiritual dele já não estava da mesma forma e da mesma maneira. Mas há uma diferença de que quando Pedro nega Jesus a primeira vez, o galo canta. E automaticamente, após o galo cantar, a Bíblia fala que Pedro chora amargamente. Que choro foi esse de Pedro? Um choro amargo, um choro profundo. É um choro de arrependimento. Porque não há arrependimento sem sofrimento. Se você falar, eu me arrependo, mas não causou sofrimento em você, então você não se arrependeu, você ficou apenas com um remorso. Pedro chora amargamente, mas o engraçado é que os evangelhos, te convido a você ler essa história de João 15, nos outros evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque cada eles narra, tem uma narrativa diferente, e um acrescenta algo mais, o outro tira. E quando você chegar na sua casa, ou amanhã, quando você for fazer a sua leitura, você lê nos evangelhos. Mas eu não sei onde que está. Abre lá em João 15, tem as referências bíblicas. Antes de começar a história, antes de começar o contexto, ela tem as referências bíblicas. E você vai ver que cada detalhe que cada um deles conta. Que Pedro, quando chora amargamente, Jesus olha para ele, tem um campo de visão para ele. Ou seja, Pedro, mesmo negando ao Senhor Jesus, ainda está no campo de visão do Senhor Jesus. A diferença de Pedro e Judas é que quando Judas se entristeceu e chorou também amargamente, ele já não estava mais no campo de visão do Senhor Jesus. Cuidado, cuidado. O difícil não é o nós não cairmos, o difícil é aonde nós caímos. Pedro caiu, Pedro negou, Pedro errou, mas ele estava à distância do olhar do Senhor Jesus. E aquele olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar acusador. Aleluia. Jesus nunca vai te olhar com um olhar acusador. As consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, eles vão vir, mas nunca é pelo lado de Jesus. Jesus nunca vai olhar para mim e para você com um olhar acusador. Ele vai sempre olhar com um olhar de amor, de compaixão e de misericórdia. Quando Jesus ressuscita, que ele encontra com as mulheres, a qual elas foram lá no sepulcro, sabe o que Jesus fala para elas? Avisem os discípulos que eu os encontrarei, e avise também a Pedro. Por que Jesus mandou esse recado para Pedro? Porque Pedro, depois que negou, depois que Jesus morreu, foi crucificado e estava no sepulcro, Pedro olhou para os discípulos e falou: e agora? A nossa esperança foi embora. Aquele a quem eu tanto confiava, aquele a quem eu tanto depositava a minha fé, morreu. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar a fazer aquilo que... Eu vou voltar a ser o Pedro que eu era antes. Mas lembra no primeiro encontro? Jesus manteve a característica dele, mas mudou o propósito, aleluia.
E quando ele vai pescar, os discípulos falam: eu também vou, eu também vou. E todos foram. Quando Jesus aparece na praia, grita para ele: ei, traz o que vocês pescaram para nós comermos. Aí nós já estamos aqui em João 15, alguns versículos antes. Traz o que vocês pescaram para nós comermos. E eles gritam lá do barco: não, mas nós não pegamos nada. Jesus dá outra ordem e fala: joga do lado direito. E quando ele joga do lado direito, eles enchem novamente a sua rede de peixe. E alguém olha para Pedro, ou melhor dizendo, João olha para Pedro e fala assim: Pedro, é ele, Pedro. E Pedro, às vezes sem entender nada, é ele quem? Fala assim: Pedro, nós não estávamos pegando nada, joga a rede do lado direito. E a rede vem cheia de peixe. Caiu a ficha de Pedro. Sabe o que ele fez? Pulou na água e foi nadando até a praia, para encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele chega lá, Jesus constrói o mesmo cenário, do cenário que Pedro tinha negado ele. Tinha uma brasa, um peixe assando sobre a brasa. Jesus fala para ele: come peixe, come pão. Após eles ter comido, Jesus olha para Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. Mas na tradução no original, o amor que Jesus estava perguntando para Pedro era um amor ágape, o amor incondicional, um amor que não tinha condições. Era um amor que falava assim: ó, Pedro, independente do que aconteça, você me ama. Um amor incondicional é isso, independente do que aconteça, você me ama. Um amor ágape, incondicional, independente da condição, ele continua sendo o mesmo amor. Aleluia. Pedro olha ao Senhor Jesus e fala: eu te amo, Senhor. E a tradução do amo, do original, é um termo filéu. É um amor onde nós temos 30 traduções. O ágape é apenas uma, incondicional. O filéu é 30 traduções e nenhuma delas chega até o ágape. Pode ser um amor de irmão, pode ser um amor fraternal, mas não é incondicional. Jesus pergunta: Pedro, você me ama incondicional? E Pedro olha e fala: Jesus, eu te amo como amigo, como Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: então apacenta os meus cordeirinhos. Cordeiros é os filhotes da ovelha. Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas? O mesmo amor, ágape, incondicional. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu te amo, mas como amigo. O meu amor por ti não é incondicional. O meu amor por ti não é independente da situação, mas eu te amo, Jesus. Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez que Jesus fala: Pedro, tu me amas, Jesus olha para Pedro e usa a palavra filéu, ou seja, fala assim: Pedro, você me ama como amigo? É por isso que o texto vem dizer depois que Pedro se entristece, porque Jesus olhava para Pedro e falava: Pedro, você me ama incondicional? E Pedro falava: Jesus, eu te amo como amigo. Pedro, você me ama incondicional? Jesus, eu te amo como amigo. E Jesus fala: Pedro, você me ama como amigo? Ele entristece e responde o que para Jesus? Senhor, tu sabe todas as coisas. Coloque-se de pé. Sabe o que é que Pedro fala? Jesus, tu sabe todas as coisas. Obrigado.
Tu sabe todas as coisas, e essa é a mensagem que eu quero que você entenda nessa noite. Jesus sabia que Pedro ia negar ele? Sim. Jesus sabia que Pedro amava ele filéu, ou seja, amava ele apenas como amigo, sem ser incondicional? Sim ou não, igreja? Sabia. Mas Jesus estava olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu quero que o seu amor seja incondicional por mim. Eu quero que, independente da situação ou das circunstâncias, você me ame incondicionalmente. E a mensagem que eu tenho para o seu coração nessa noite é Jesus falando para você assim, ó: não importa o que vai acontecer no seu trabalho, não importa o que vai acontecer na sua casa, não importa o que vai acontecer até mesmo dentro da igreja, o teu amor por mim tem que ser incondicional. Aleluia. Pastor, é difícil isso, é difícil isso. É por isso que eu quero que você curve a sua cabeça e faça uma oração dizendo assim: Senhor, eu te amo filéu, eu te amo apenas como amigo. Porque quando alguém pergunta algo para mim, eu vejo que vai me prejudicar, eu minto. Jesus, eu te amo filéu, eu te amo como amigo, porque quando eu tenho oportunidade de engrandecer o teu santo nome, eu não faço. Jesus, eu te amo como amigo, porque quando tudo está bem, quando as coisas estão mil maravilhas na minha vida, eu canto, eu pulo, eu danço, eu glorifico o teu santo nome. Mas quando as coisas começam a apertar, eu falo que o Senhor já me esqueceu. Eu falo que Deus é esse que me abandonou. Eu te amo filéu, eu te amo como amigo. Seja sincero com esse Deus. Senhor, eu sei, ó Pai, que o amor a qual o Senhor exige de cada um de nós é um amor, Senhor Deus, ó Pai, incondicional. Não é pelo que o Senhor faz, mas sim pelo que o Senhor é na nossa vida. Aleluia. Não é pelo que o Senhor me dá, aleluia, mas é pelo que o Senhor já fez por cada um de nós. O amor, ó Deus, a qual o Senhor exige de nós, e não pode ser diferente. Esse é o único amor que nos vai fazer chegar até o céu. E eu falo isso sem medo de errar, ou sem medo de ser apontado, porque não vai ser justo se alguém que ama incondicional, aleluia, chegar até o céu e ver lá no céu alguém que ama como amigo. Cria em nós, ó Deus, aleluia, um coração capaz de amar. Coloque em nós, Senhor, um coração capaz de amar, aleluia. Mesmo em diferentes circunstâncias, Senhor, mesmo em diferentes adversidades, ó Pai. Coloque em nós um coração capaz de amar. Coloque em nós um coração capaz, Senhor Deus, ó Pai, de não medir circunstâncias, apenas de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Apenas de amar ao Senhor incondicionalmente. Foge em nós esse caráter, ó Pai. Foge em cada um de nós que aqui estamos esse caráter, desde o menor, ó Pai, até o maior. Coloca em nós, ó Pai, um prazer de amar, um prazer de estar na Tua presença, um prazer de estar na Tua vontade, um prazer de Te buscar verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, igreja? Desde o início do culto está falando sobre amor de Deus sobre a nossa vida. E Deus não exige menos de ninguém do que essa recíproca, do que esse amor incondicional ser voltado para Ele novamente, de nos colocarmos no centro da atenção dEle. A dor, ela vem para nos despertar de que nosso amor não tem sido incondicional para esse Deus.
Nós temos negado ao Senhor por pouca coisa. Nós temos negado ao Senhor pelas coisas mínimas do nosso dia a dia. Vamos estar orando pelos aniversariantes. O irmão Alessandro, que é o irmão Juquinha, né? O Yuri, o Anthony. Vamos estar orando pelo meu irmão Paulinho, seu filho, que estão enfermos. Vamos estar apresentando a igreja, os membros da igreja, o projeto. Amém? Tem aqui alguns avisos sobre os cultos. Vocês sabem as datas dos cultos da igreja? Quarta, domingo e sábado. Amém? Segunda-feira é curso teológico. A igreja tem que saber disso. Fomos conversar, ou discutimos algo sobre... Todas as vezes nós temos que falar sim, porque tem visitantes. Mas a igreja, verdadeiramente, a IBN tem que saber disso. Você tem que ter ciência da programação da igreja, do que acontece na igreja. E sempre que der, estar participando. Nós sabemos que muitos por motivo de trabalho, muitos por motivo de alguma outra coisa, não dá, mas sempre que der, participe. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando? Senhor, aqui estão os aniversariantes, o irmão Alessandro, o Juquinho, o irmão Yuri, o Antônio, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, está derramando sobre a vida deles um presente celestial, presente, Senhor Deus, ó Pai, a qual o homem não tem capacidade de dar. O homem pode dar o que é físico, o que é palpável, mas o Senhor pode dar aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que entra e penetra lá dentro da salvação, que penetra lá dentro do coração, que é a nossa salvação, a nossa certeza de salvação. Confirma isso, Senhor Deus, ó Pai, no coração desses que está fazendo aniversário hoje. Confirma isso, Senhor Deus, ó Pai, nesses que estão presentes, nesses que estão acompanhando pela live. Senhor, nós oramos por cura pela vida do irmão Paulinho e pelo seu filho, que a cura, Senhor Deus, ó Pai, chega sobre a vida dele, e que o seu nome seja engrandecido, e que ele venha testificar, que ele venha testemunhar, e que ele venha, Senhor Deus, ó Pai, profanar o teu santo nome em meio, Senhor Deus, ó Pai, às grandes coisas a qual o Senhor tem feito na vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém, amado? Está nos visitando hoje o Senhor Antônio, né? Ele é pai da irmã Adriana. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que você possa voltar para sua casa com essa palavra, que o que Deus exige de nós é um amor ágape, incondicional. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E a igreja diz...